Fala Redevs, eu sou o Vitor Costa e vamos falar sobre a vitória do Manchester United sobre o Southampton pela Premier League, um 3-0, que na verdade o jogo não foi tudo isso que o placar pode deixar transparecer que foi. Foi um jogo que teve suas dificuldades, mas o Manchester United conseguiu superar e saiu com uma vitória nessa partida jogando fora de casa contra o Southampton. E é isso, pessoal. Vitória do Manchester United nessa partida contra o Southampton, jogando fora de casa. Uma boa vitória, um 3-0. Mas como eu falei, não foi todas essas maravilhas assim que o placar pode mostrar. O início do jogo foi bem complicado do Manchester United, dos primeiros ali 30 minutos de jogo. O Manchester United foi superado pelo Southampton, que foi um time muito mais agressivo, muito mais ofensivo, tentando fazer jogadas de ataque. De fato, não foram jogadas tão perigosas assim, mas teve mais posse de bola, teve um melhor controle de jogo no início do Southampton. E isso foi, como eu falei, até por volta dos 30 minutos, quando um pênalti cometido pelo Dalot acabou obrigando o Onana a ser o grande nome do jogo, na minha opinião, é claro, porque ele foi um jogador-chave. A defesa do Onana no pênalti cobrado pelo Asher, para mim, foi o que mudou o jogo para o Manchester United. Depois, existe um Manchester United antes e um depois do jogo, depois, aliás, da defesa do Onana, e isso fez com que o jogo mudasse, com que começasse ali a construção da vitória do Manchester United nessa partida contra o Southampton. Grande defesa do Onana, uma cobrança rasteira, uma defesa difícil, que fez com que o Manchester United parece que deu um ânimo, um gás a mais para o Manchester United buscar a vitória. E logo, 2, 3 minutos depois, gol do Manchester United. Um escanteio ali, uma jogada ensaiada, uma cobrança curta do Eriksen para o Bruno Fernandes, que cruzou e achou o Delite para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Manchester United e o primeiro gol do United no jogo, abrindo assim o placar contra o Southampton. Logo depois, o Manchester United já tinha uma maior posse de bola, já estava controlando melhor o jogo e foi premiado com o segundo gol, um gol de Marcus Rashford, um jogador que claramente estava sendo muito criticado, porque de fato estava jogando muito abaixo nessas primeiras partidas, mas no jogo de hoje foi um pouco diferente. Eu já vi o Marcus Rashford mais ativo, se aproximando mais do Zirkzee e buscando tabelas com o Zirkzee ali no comando de ataque, e fez com que, inclusive, ele tivesse sido premiado com esse gol, uma jogada clássica dele, né? Ele recebe na entrada da área, corta para a direita e chuta com um pouco de curva assim, para entrar no cantinho do gol do Ramsdale, fazendo o segundo gol do Manchester United e fazendo com que o Manchester United fosse para o intervalo com essa boa vantagem com 2-0 no placar. Voltando do segundo tempo, o Manchester United levou mais um jogo morno assim, né? Não atacou tanto assim, também parou de sofrer perigo defensivamente. O jogo foi muito mais bem controlado pelo Manchester United, inclusive chegou um pouco mais no ataque, né? Teve um pouco mais de jogadas, obrigando o Ramsdale a fazer boas defesas. Foi uma boa partida, inclusive, do goleiro do Southampton, que impediu um placar que poderia ter sido até mais elástico para o Manchester United. Defendeu chutes do Bruno Fernandes, do Zirkzee, do próprio Amad. Então foi uma boa partida do Ramsdale. O Manchester United começou o segundo tempo um pouco mais controlador. E aí começaram as mudanças, foram 4 mudanças de cara assim do Southampton. Já mudou de uma vez logo 4 jogadores, depois do Manchester United mudou 3 jogadores também. Isso foi mudando um pouco a cara do jogo. O jogo não parecia mais desorganizado do que o início da partida. Isso foi, né, mexeu um pouco ali com os jogadores mudando de posição e tudo mais. Mas o controle do jogo em si continuou com o lado do Manchester United, que aí já no final do jogo, uma boa jogada do Casemiro, que foi reserva nesse jogo. O Casemiro entrou no segundo tempo, conseguiu um passe maravilhoso para o Dalot, que estava na lateral direita nesse momento, e ele cruza voltando para o Garnacho bater e fazer o terceiro gol do Manchester United na partida. Falando da escalação, acho que sim, o grande ponto de interrogação da escalação, logo quando saiu ali a escalação, que a gente vendo quais os jogadores estavam de titulares para esse jogo, foi a titularidade do Eriksen, que entrou na vaga que era do Casemiro. Então o nosso meio de campo hoje foi formado com o Meino fazendo um primeiro volante, né, uma posição um pouco mais defensiva, e Eriksen e Bruno Fernandes. Isso obviamente deu muita preocupação, porque, cara, é um meio de campo com muito menos combatividade, né? A gente está colocando o Eriksen, que é um jogador que joga muito mais de 10 do que de 8, jogando ali no meio de campo, né? Trouxe ali umas dúvidas, mas assim, apesar do primeiro tempo ter tido boa parte do tempo ali sem um controle de bola do Manchester United,
o Eriksen fez uma boa partida, não foi nada absurdo nem pro lado bom, nem pro lado ruim, mas foi uma boa partida do Eriksen, que inclusive eu já vinha falando algumas vezes isso durante as lives aqui no canal Man United BR, que eu acho que o Eriksen tem que sim ser mais utilizado. Se a gente tem vaga pro Mount jogar, se a gente tem vaga pro Rashford, que estava muito mal jogar, por que a gente não tem vaga também pro Eriksen poder ajudar a gente no meio de campo? Outro ponto também que foi muito discutido foi a titularidade do Rashford. Como eu falei, não estava vindo de bons jogos, estava sendo um jogador muito abaixo do que ele pode entregar, do que ele deve entregar para esse time do Manchester United, e muita gente queria ver o Garnacho titular na ponta esquerda, o Amad Diallo titular na ponta direita. Não foi assim, o Rashford assumiu a ponta esquerda, o Garnacho ficou no banco e o Diallo foi para a ponta direita. Mas durante o jogo isso se provou, porque para mim o Rashford fez o seu melhor jogo nessa temporada de agora, foi mais participativo, buscou jogar junto com os Zirkzee, e isso é uma formação que muita gente espera também, que os jogadores busquem mais os Zirkzee para jogar, porque o Zirkzee é esse 9 muito mais construtor de jogadas, e ele conseguiu fazer isso atuando junto com o Rashford, e bom, como eu falei, o Rashford foi premiado com um gol, e isso, ao meu ver, faz com que dá mais confiança para o jogador e faz com que a escalação dele tenha se provado nessa partida de hoje, porque de fato ele foi um jogador importante nesse jogo. Depois o Garnacho entrou, inclusive, na vaga do Rashford e também foi um jogador importante, também fez o seu gol. E bom, isso é muito bom. A gente, enquanto mais opções boas, opções de jogadores fazendo gols a gente tiver, melhor para o Manchester United. E para finalizar, o nosso setor defensivo. Hoje o nosso miolo de zaga teve mais uma vez De Ligt e Lisandro Martinez. O Dalot jogou na lateral esquerda, o Mazraoui jogou na lateral direita, como já estava acontecendo muitas vezes. Mas o que eu queria destacar é a segurança. Tanto o De Ligt como o Martinez fizeram bons jogos, né, individualmente falando. Eles foram bem, ganharam os embates que eles tiveram. O De Ligt, inclusive, foi driblado no início da partida ali numa jogada do Walker Peters, mas logo depois ele se recuperou tirando um gol que para mim era até claro, para mim seria gol do Southampton em um momento em que o De Ligt salva. Então para mim os dois foram muito bem. Os dois saíram sentindo algum problema físico, né? Aparentemente nenhum problema grave. O De Ligt saiu com cãibras e o Martinez saiu com um pouco de desgaste. Então assim, aparentemente nenhuma preocupação, mas isso é um ponto de interrogação aí que a gente deixa para ver como que vai acontecer durante a semana. Lembrando que nesta semana a gente tem jogo contra o Barnsley na Carabao Cup. E a gente espera, claro, que o time do Manchester United titular seja muito mais mexido. Então jogadores como De Ligt, como Martinez, que saíram nessa partida com desgaste, devem ser poupados. E aí a gente tem uma zaga com Maguire, e com o Jonny Evans, pelo menos essa é a expectativa que eu tenho de início. Até porque Maguire e Jonny Evans jogaram nessa partida, eles entraram nesse jogo, então foi dado minutos para esses jogadores que eu acredito que possam ser titulares nessa partida contra o Barnsley no meio de semana, que é o próximo jogo do Manchester United. E para você, quem foi o melhor do jogo do Manchester United nessa partida contra o Southampton? Eu tenho o meu voto, e o meu voto vai para o Onana, porque para mim, como eu falei, foi a virada de chave do jogo. Para mim foi a defesa de pênalti do Onana, foi muito seguro na partida de hoje, então eu quero dar esse prêmio aí de melhor do jogo para o Onana. Mas para você, quem foi o melhor jogador do Manchester United nessa partida? Deixe seu comentário aí com a sua resposta e também participe das votações que estão acontecendo nas redes sociais do Man United BR. E é isso, ficamos aqui com esse resumão do que foi esse jogo do Manchester United contra o Southampton, uma vitória de 3-0, uma boa vitória. Claro, estava jogando contra os piores times da Premier League, né? Um time que é muito fragilizado, então a gente precisa colocar esse parênteses nessa vitória, mas fez aquilo que é esperado. Se o time adversário é ruim, você precisa vencer e vencer bem. Foi o que o Manchester United fez. Venceu e venceu com um placar elástico. Não venceu tão bem assim, porque como eu falei, sofreu no início do jogo, mas soube suportar isso, soube mudar o jogo no momento certo e venceu por 3-0. Pelo menos os 3 pontos foram garantidos. É isso que a gente espera do Manchester United contra os times mais fracos. Ele precisa garantir os 3 pontos, ainda mais que o Manchester United estava vindo de uma sequência bem ruim aí no campeonato. E eu convido vocês então para participar do nosso grupo VIP no WhatsApp. O Manchester United Brasil tem o seu grupo VIP. Lá a gente discussão 24 horas por dia sobre o Manchester United, são notícias, são informações, enfim. Vale muito a pena você participar. É só você ler esse QR Code que está na tela ou clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Você também pode ser membro do canal do YouTube Man United BR. É só você clicar no botãozinho que está aqui embaixo. Ó. Tem um botãozinho aqui com o nome Seja Membro. Você clica lá e por menos de R$5 por mês você pode apoiar o nosso canal, o nosso projeto Man United BR. Além também de visitar a nossa loja e fazer suas compras lá na nossa loja para você se vestir de Man United BR e mostrar para todo mundo que você é torcedor do Manchester United aqui no Brasil.
São mais de 30 produtos exclusivos pensados para o torcedor do Manchester United aqui no Brasil. Então é só você visitar a nossa loja, também o link está aqui na descrição desse vídeo para você ir lá e fazer as suas comprinhas na loja Manutted BR. Por fim, se inscreve no canal, deixe seu comentário o que você achou do jogo de hoje do Manchester United contra o Southampton, o que você espera também do próximo jogo contra o Barnsley na Carabao Cup. É só você participar deixando seu comentário. Valeu, até mais!